Como todo começo de relacionamento, Jéssica e eu não cansávamos. Éramos jovens e insaciáveis, apegados em todos os sentidos. Quando finalmente a pedi em casamento, ela respondeu com um choroso sim, mas logo começou a fazer perguntas. Uma que eu estava menos ansioso para responder. Ela me segurava com suas pernas macias e suadas enquanto ficávamos exaustos na cama, seu coração batendo forte contra o meu, enquanto ela se deitava em cima de mim e sussurrava: "Podemos ter um filho agora?" Fiquei aflito no início e pensei em um monte de respostas padrão, tipo algo como "em breve" ou "claro, mas ainda não". Eu era jovem e queria me concentrar no meu trabalho, na minha carreira, e para falar a verdade, ter filho tão novo, sem experiência, era um pensamento assustador. Ainda assim, eu amava a Jéssica mais do que amei qualquer outra pessoa. Quando finalmente nos casamos, em uma pequena cerimônia familiar no interior do estado, comecei a perceber que também queria criar um filho. Embora jovens, era verdade que estávamos ficando cada vez mais velhos. Certa noite, cerca de um mês depois do nosso casamento, Jéssica me apertou com os braços e perguntou: "Podemos ter um filho?" Nunca esquecerei o brilho em seus olhos verdes, cheios de lágrimas, quando respondi casualmente um sim. Eles brilhavam com uma paixão que eu nunca tinha visto antes. Os anticoncepcionais foram imediatamente deixados de lado. Ela montou em mim com uma paixão desenfreada, e enquanto fazíamos amor, só aí que desejei ter dito sim antes. Naquelas primeiras semanas, passamos todas as noites nos braços suados um do outro, raramente nos preocupando em nos vestir. Isso até que o alarme estridente me acordasse todas as manhãs para trabalhar. Jéssica começou o hábito quinzenal de ir ao banheiro fazer xixi em um palito de plástico. O famoso teste de gravidez. Ansiosa para ver aquelas duas linhas aparecerem. Mas isso nunca aconteceu. Depois de um mês de entusiasmo cada vez menor, ela começou a ficar desanimada. Consolei da melhor maneira que pude e logo sugeri que fôssemos a um médico especialista em fertilidade. Meu coração bateu forte e a ansiedade foi a mil, enquanto eu dava amostras de esperma ao meu médico. Tive a sensação de que Jéssica teria filhos comigo ou sem mim, com base no quão apaixonada ela era por ter um bebê. Por mais egoísta que pareça, suspirei de grande alívio quando ela me disse que o problema estava com ela e não comigo. Jéssica era infértil, tipo, sem chances de ter filhos, insuficiência ovariana prematura. Ela ficou arrasada. Nas primeiras semanas, eu gentilmente tentava ajudar, sugerindo opções alternativas, mas isso só parecia agravar seu estado de tristeza total. Quando mencionei as sugestões do especialista em fertilidade, como doar óvulos ou adotar uma criança, seu rosto se contorceu com um ódio que eu nunca a tinha visto demonstrar antes. Decidi deixá-la sozinha com sua infertilidade. Fiz o meu melhor para ser sensível, solidário e atencioso, mas ela só foi ficando mais ausente à medida que as semanas se transformaram em meses. Eu senti como se a estivesse perdendo. Todo dia que passava, nossa casa parecia mais como um buraco vazio e sem vida. Então, há 2 meses, Jéssica sofreu um pequeno acidente. Eu estava na hora do almoço, na parte de cima da cidade, quando recebi uma ligação dela do hospital em que trabalhava. Ela me garantiu que estava tudo bem. Tinha apenas cortado a ponta do polegar enquanto cortava legumes e precisava de alguns pontos. Eu ia correr para o hospital, mas ela me garantiu que estava bem e que eu deveria esperar até depois do trabalho. Quando a peguei no hospital, ela correu e me apertou com força, chorando lágrimas quentes e úmidas em meu peito, enquanto se desculpava repetidamente
por ter sido tão fria comigo. Nós nos abraçamos e choramos, liberando as emoções que seguramos por tanto tempo. Eu brinquei com ela sobre seu polegar inchado e enfaixado. Ela ficou abatida, mas depois riu de verdade, pela primeira vez desde o diagnóstico de infertilidade. Parecia que depois disso, tudo ficaria bem de verdade. Jéssica começou a sorrir, a rir e a viver verdadeiramente todos os dias ali comigo mais uma vez. Aquele brilho que eu não via mais nos últimos meses voltou aos seus olhos. Enfrentar nossa própria mortalidade é uma maneira de reduzir outros problemas. E Jéssica parecia seguir esse padrão de colocar as coisas em perspectiva. Apesar de sua melhora no humor, ela continuamente se esquivava de meus avanços físicos. Era como se o sexo não tivesse mais propósito produtivo, então ela perdeu completamente o interesse nele. "Por favor, agora não", ela dizia, ou "só não estou pronta ainda". Eu balançava a cabeça e respirava profundamente antes de dizer que estava tudo bem, que eu entendia. Eu queria passar minha vida toda com Jéssica, não havia pressa, isso não era prioridade. Mais um tempo passou e então ela começou a se vestir de maneira diferente. Golas compridas e jeans rapidamente substituíram suas roupas anteriormente justas. Ela vestia calças de moletom compridas no banheiro todas as noites, e eu senti que ela estava escondendo intencionalmente qualquer vislumbre de seu corpo para evitar me enganar. Comecei a notar a forma estranha, como suas roupas penduravam no corpo, e logo percebi que ela estava perdendo muito peso. Em questão de meses, ela deixou de ser a mulher perfeita, da qual eu não me cansava de olhar, e se transformou em uma versão esbelta e rígida de si mesma. Comecei a passar mais tempo no trabalho, concentrando-me em conseguir um aumento que meu chefe balançava diante de mim como uma isca. Fui até outra cidade por um fim de semana, percebendo que parte de mim só queria fugir de Jéssica. Dei um beijo de despedida nela naquela manhã de sexta-feira, esperando vê-la no domingo à noite. Mas os planos mudaram. No segundo dia deu uma baita tempestade e todos os transportes foram cancelados por problemas no fornecimento de energia. Então, peguei um voo de volta na segunda. Eu estava exausto e só ansiava por um longo banho, mas a preocupação cresceu quando Jéssica não respondeu às minhas mensagens que enviei do aeroporto. A preocupação se transformou em pânico quando liguei várias vezes e só recebia mensagem da caixa postal. Corri para casa e destranquei a porta, mas suspirei de alívio ao entrar. O casaco de Jéssica estava na cadeira e o chuveiro estava ligado. "Querida, voltei. Está tudo bem?" A chamei, mas o barulho do chuveiro pareceu abafar minha voz. "Querida!" eu gritei e fui até a porta. Meu sapato escorregou no chão e lutei para permanecer de pé. Olhei para baixo, confuso, e vi respingos vermelhos no chão, que imediatamente soube que eram sangue. "Jéssica!" eu gritei, enquanto o pavor torcia meu coração em meu peito. Girei a maçaneta e abri a porta, meu olhar seguindo o rastro de sangue até uma faca de cozinha serrilhada no chão de ladrilhos. Acima dela, sentada nua na borda da banheira, estava a Jéssica. Foi aí então que entendi tudo. Entendi porque ela ficou usando roupas que a cobriam da cabeça aos pés perto de mim nos últimos meses. Grandes pedaços de sua pele e músculos foram arrancados. A pele inchada circundava as crateras profundas que ela havia esculpido em seu próprio corpo. Em outros lugares, grandes crostas ficavam dentro da carne machucada, roxa e infectada. Marcas profundas percorriam seus antebraços e coxas, revelando tecido brilhante e rosado, onde o músculo havia sido tirado. Algumas feridas estavam em carne viva, escorrendo fitas brilhantes de sangue de tiras recentemente esfoladas. Lutei para permanecer de pé, enquanto o corpo massacrado da minha esposa se virava para mim com um sorriso, revelando
o que ela segurava em seus braços descascados. Era uma massa de carne amontoada, embrulhada numa colcha costurada com a pele de Jéssica. Uma escultura composta de sua própria carne e sangue esculpidos, costurada na forma de uma criança de retalhos. Era uma criança produzida a partir de seu próprio corpo mutilado. O nariz do bebê era o polegar do acidente que Jéssica teve dias antes. Provavelmente, o acidente que desencadeou a ideia horrível na mente de minha mulher. Jéssica segurou a coisa contra o peito e a balançou suavemente para frente e para trás, em seus braços machucados. Ele não é lindo? Ela perguntou, olhando para a colagem carnuda com olhos amorosos molhados de lágrimas de alegria. Caí para trás, na trilha manchada de sangue no chão, lutando para fugir daquela cena grotesca. Mas antes de chamar a ambulância com as mãos trêmulas, antes de vomitar em mim mesmo, antes de rastejar para fora do maldito banheiro, antes de poder me afastar do horror, eu vi aquela escultura de pele que era para ser um bebê lentamente virar a cabeça inchada para mim e sorrir. Até a próxima. Obrigado.